Boa noite a todos. Cumprimentando as senhoras e os senhores, declaro aberta a sessão solene de posse do professor Oswaldo José Moreira do Nascimento, como membro titular da Academia Nacional de Medicina, na cadeira número 9. Convido agora o ex-presidente Pietro Novelino para tomar assento à mesa. Convido o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Walter Palles. Convido o reitor da PUC, Rio de Janeiro, padre Anderson Pedroso. Tá bom. Convido o professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, reitor da Universidade Federal Fluminense. Convido a doutora Selma Sabrá, presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Convido o doutor Adalto Dutra Moraes Barbosa, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Convido o professor Valdemar Naves do Amaral, diretor-geral da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Convido o doutor Carlos Rieder, presidente da Academia Brasileira de Neurologia. Convido o doutor Antônio Luiz de Araújo, presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Convido o acadêmico Marcelo Morales, representante do Senado Federal brasileiro. Convido o doutor João Pantoja, diretor da Rede D'Or. Convido o doutor Wilson Marques Júnior, professor titular de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Convido a doutora Isabela Andréia Meira, presidente da Academia Brasileira de Neurologia, capítulo do Rio de Janeiro. Designo agora uma comissão de honra composta pelos acadêmicos ex-presidente Pietro Novelino, por ordem de antiguidade, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Paulo Murtinho Couto, Gerson Canedo Magalhães, Giovanni Guido Cherry e Maurício Yunes Ibrahim, para conduzirem nosso novel acadêmico, professor Oswaldo Nascimento, ao plenário.
Convido a todos a permanecerem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. As margens plácidas, um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, dona pátria, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Obrigado. Convido o professor Oswaldo Nascimento para dirigir essa mesa a fim de prestar seu juramento acadêmico. Excelentíssimo presidente, professor Francisco Sampaio, da Academia Nacional de Neurologia, prometo respeitar e fazer respeitar o estatuto e decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com meus pares. Professor Oswaldo Nascimento, ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento dessa academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmico.
Convido agora o acadêmico Omar da Rosa Santos para entregar em meu nome o diploma de membro titular ao acadêmico Oswaldo Nascimento. Vou fazer uma foto. Pode ir lá. Melhor para ele. Convido agora o acadêmico José Carlos do Vale para saudar o professor acadêmico Oswaldo Nascimento em nosso nome. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, excelentíssimos componentes da mesa, excelentíssimos acadêmicos e acadêmicas, familiares do acadêmico Oswaldo Nascimento, ilustres convidados. O acadêmico Oswaldo Nascimento, que ora toma posse nesta academia, nasceu no bairro de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, em 27 de junho de 1948. Filho de Oswaldo Oliveira do Nascimento, bancário, e de Beatriz Moreira do Nascimento, doméstica, é um típico brasileiro no que se refere às suas origens. O bisavô paterno era inglês, que no Brasil casou-se com uma paraense. Os avós maternos emigraram de Portugal e da Itália. Dessa miscigenação foi originado. Criado como um menino de subúrbio, soltando pipa, rodando peão, jogando pelada e outros entretenimentos, causava preocupação a dona Beatriz, porque, ainda na infância, teve uma epifania em relação à neurologia, quando tinha a curiosidade em abrir crânios de bichinhos mortos no quintal de sua casa para ver o cérebro. É incrível que isso tenha acontecido, já prenunciando o seu futuro como médico destinado às neurociências. Seus estudos fundamentais foram nos Colégios Estadual República do Peru, no Meier, e, em seguida, do consagrado Pedro II. Sempre foi bom aluno. Durante o curso no Pedro II, frequentador da Feira do Livro Anual, comprou um texto de neuroanatomia do professor Eros Erhardt, da USP, por gostar do sistema nervoso. Prestou vestibular para medicina logo a seguir, tendo sido aprovado para a Escola de Medicina e Cirurgia, hoje constituinte da Unirio, graduando-se em 7 de dezembro de 1972. Durante o curso de medicina, no terceiro ano, procurou o professor Fernando Pompeu para lhe aconselhar como ser um bom neurologista. Nesta ocasião, estudava alemão com o intuito de ir para a Alemanha e frequentar o Instituto Max Planck, referência em neurologia. Fernando Pompeu o desestimulou desta intenção ao indicar o Instituto Deolindo Couto e, antes, a procurar o neuropatologista Alexandre Alencar, também do Instituto, por ser necessário ter uma boa base de neuropatologia. Oswaldo trancou suas lições de alemão
e seguiu a orientação do mestre Fernando Pompeu. Especializou-se em neurologia pela Escola Médica de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1973. E, em seguida, concluiu o mestrado em 1979 e o doutorado em 1987, pelo Instituto de Neurologia de Olinto Couto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No afã de aprimorar os seus conhecimentos, procurou renomados serviços no exterior. Desse modo, foi realizado pós-doutorado em 1990 na prestigiada Mayo Clinic, em Rochester, estado de Minnesota, nos Estados Unidos, onde estagiou no Peripheral Nerve Center. No ano seguinte, foi estagiar em Londres, no Royal Free Hospital, serviço de neurologia, no setor de nervo periférico. E, no mesmo ano, segue para a França, onde conquista o título de Fellow do Centre Hospitalier da Universidade de Bordeaux II, por sua participação no serviço de neuropatologia, setor de microscopia eletrônica, com especial dedicação na ultramicroscopia eletrônica de nervo periférico. Desenvolveu carreira universitária em duas instituições, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense, sendo que, nesta última, galgou todos os cargos docentes, culminando com o título de professor titular por concurso, isso aos 45 anos de idade. Ocupou relevantes postos em ambas as universidades. Na UFRJ, foi chefe do ambulatório de neurologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, de 1984 a 1988, e professor do programa de pós-graduação do Instituto de Neurologia de Olinto Couto, de 1989 a 1993. No Instituto de Olinto Couto, teve a honra e o privilégio de conviver com a nata da neurologia nacional, como os professores Deolindo Couto, Bernardo Couto, Fernando Pompeu e Sérgio Novis, todos membros desta Academia Nacional de Medicina. Na Universidade Federal Fluminense, organizou o programa de pós-graduação estrito sensu, nível mestrado e doutorado, onde atuou como coordenador até 2019. Coordenou a enfermaria do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, onde também foi responsável pelo ambulatório de doenças neuromusculares. Implantou o núcleo de pesquisa clínica em neurologia e neurociências no mesmo hospital, isto em 2014. Há um vídeo gravado pelo acadêmico Ivo Pitangui se pronunciando com relação ao núcleo de pesquisa, em que se mostra encantado com as instalações e produção científica do núcleo. Participa ativamente de várias sociedades médicas. Na Academia Brasileira de Neurologia, integrou a comissão de ensino e coordenou os departamentos científicos de dor e de neuropatia periférica. Membro fundador da Sociedade Brasileira de Neuropatias Periféricas. Membro titular do Comitê Científico do Brazilian Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, o denominado BACTRIPS. Membro fundador e atualmente emérito do capítulo do Rio de Janeiro da Academia Brasileira de Neurologia. Membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e da Associação de Neurologia do Estado do Rio de Janeiro. Membro da Câmara Técnica de Neurologia e Neurocirurgia do Conselho Federal de Medicina. No exterior, membro da American Academy of Neurology, da Peripheral Nerve Society, do Comitê Científico da Sociedade Latino-Americana de Enfermidades Neuromusculares. Organizador e coordenador do Pain Department of European Neurological Society. Recebeu vários prêmios e distinções, entre os quais destacam-se o de Membre d'honneur à titre étranger da Sociedade Francesa de Neurologia, Fellow da American Academy of Neurology e o prêmio Coruja de Ouro da Academia Brasileira de Neurologia, que muito se orgulha por suas relevantes contribuições na especialidade.
Desenvolve cooperação científica com vários centros de pesquisa no Brasil e no exterior, destacando-se com o Grupo de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, e com o LabNet da Unirio e com o Hospital Pedro Ernesto da UERJ. Assim como seus antecessores na cadeira 9, tem trazido grandes e várias contribuições à clínica médica, particularmente à neurologia. Descreveu a polineuropatia inflamatória associada à doença de Chagas, publicado na revista Revue de Neurologie, em Paris, em 1991. Chamou atenção para a apresentação tardia da neuropatia da hanseníase, publicado na revista Arquivos de Neuropsiquiatria, em 2012. Em 2016, criou o Rio Zika Virus Study Group, utilizando o WhatsApp, objetivando a rápida comunicação para a formulação do diagnóstico e conduta diante de novos casos de síndrome de Guillain-Barré associada ao vírus Zika. Este instrumento para decisão de conduta em situação endêmica resultou em convite e publicação na prestigiada revista neurológica internacional de alto impacto, a Neurology, em 2016. Os resultados desses estudos sobre as manifestações neurológicas associadas ao Zika vírus resultaram em vários trabalhos publicados em revistas internacionais relevantes, como JAMA Neurology, além de capítulos de livros editados internacionalmente. Diante da pandemia do vírus SARS-CoV-2, criou um grupo com diferentes profissionais para o combate à Covid-19. Trabalho intitulado Complicações Neurológicas Associadas ao SARS-CoV-2, Covid-19 no Brasil. Organização do Grupo Neurocovid Rio e achados preliminares. Foi publicado na Revista Brasileira de Neurologia em 2020. Oswaldo tem se dedicado ao estudo da neuropatia diabética, sendo referência em nosso meio, com vários capítulos de livros publicados em nossa língua e na inglesa. Atualizou a classificação da neuropatia diabética. Publicou classificação baseada na apresentação clínica da hanseníase. Participou de vários consensos para o diagnóstico e tratamento de fibromialgia e de recomendações da Academia Brasileira de Neurologia para esclerose múltipla, neuropatia de fibras finas, dor neuropática em edição internacional, dentre outros. Escreveu brilhante capítulo sobre polineuropatia amiloidótica familiar em edição internacional. Examinou, investigou e indicou o primeiro transplante de fígado para tratamento da polineuropatia amiloidótica familiar nas Américas. Quarto no mundo. Transplante esse histórico realizado com sucesso pelo acadêmico Silvano Raia. Oswaldo introduziu em nosso meio instrumentos de investigação clínica, particularmente de neuropatias de fibras finas e dor neuropática. Um desses foi o SHAPS, aparelho que estuda com o contato pelo calor aplicado sobre a pele, potenciais elétricos registrados no vértex da cabeça. Este instrumento é um dos avaliados ao longo dos anos para estudos neurofisiológicos dessas fibras finas. Duas doenças neurológicas foram recentemente investigadas quanto à sua epidemiologia no Brasil. Uma hereditária, a doença de Charcot-Marie-Tooth, neuropatia hereditária mais encontrada, tendo os autores incluído mais de 500 casos. Uma outra, degenerativa, a esclerose lateral amiotrófica, em suas diferentes apresentações clínicas, com mais de 1.000 pacientes. Essas casuísticas das maiores do mundo denotam a grande experiência de Nascimento e seu grupo. Com o professor Nobuhiro Yuki, do Japão, e outros pesquisadores, constituiu o GBS Classification Group, que publicou os novos critérios para o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré
e suas variantes. Atualmente participa de 2 projetos internacionais destinados à neuropatia periférica e ao melhor conhecimento da polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica. Sua atividade de pesquisa é extensa, com destaque para a polineuropatia da doença de Chagas, da neuropatia da hanseníase, da elaboração de diretrizes das raras doenças de Fabry e de Pompe, na elaboração dos consensos da esclerose múltipla, no diagnóstico, conduta e tratamento da amiloidose e da definição e diagnóstico de neuropatia de fibras finas. Criou o Clube do Nervo, uma reunião mensal que se realiza há 5 anos no Hospital Copstar, da Rede DOR, e abrange os temas odiernos da neurologia, contando sempre com as maiores expressões na neurologia do Rio de Janeiro. O Clube do Nervo tornou-se um clássico, notável contribuição. Sua produção científica é surpreendente. 493 trabalhos apresentados e publicados em anais de congressos nacionais. 384 trabalhos apresentados e publicados em anais de congressos internacionais. 544 conferências e coordenação de sessões de congressos nacionais. 99 conferências e coordenação de sessões e congressos internacionais. 316 artigos em periódicos indexados, dos quais 78 no exterior. 38 livros e capítulos, sendo 5 no exterior. Exibe extensa atividade docente em pós-graduação, quando orientou 58 estudantes de mestrado e 33 teses de doutorado. Entre os inúmeros discípulos de Oswaldo Nascimento, é digno de nota que muitos exercem a chefia ou titularidade na área de neurologia e neurociências em universidade por todo o país, além de um full professor dos Estados Unidos. Apesar de toda essa atividade, encontrou tempo para ser pai de 9 filhos. A memória que apresentou à academia versou sobre estudo original sobre neuropatias periféricas de fibras finas, uma nova ferramenta, a microscopia confocal de córnea. Método destinado ao diagnóstico de alterações morfológicas das fibras nervosas do plexo subbasal da córnea em pacientes com neuropatia de fibras finas de diferentes etiologias. Esse estudo, elegante, é refinado, inovador e prático. Em apenas 4 minutos, confere o diagnóstico morfológico, sendo não invasivo e indolor. Uma verdadeira revolução. Os achados morfológicos das fibras da córnea observadas no exame dos diversos tipos de neuropatias periféricas de fibras finas, como diabetes, hanseníase, nevralgia do trigêmeo e outras, indicam considerável perda dessas fibras em variados graus de intensidade. A proliferação das denominadas células de Langerhans no plexo subbasal da córnea é um potencial biomarcador inflamatório e imunológico, contribuindo para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com diferentes enfermidades. Uma notável contribuição. Como dizia Fernando Pessoa, o homem é do tamanho do seu sonho, e o tamanho de Oswaldo Nascimento é enorme. Um homem de virtudes acima de tudo. E virtudes não são acidentes da natureza, mas algo que se constrói. Oswaldo Nascimento não entrou nessa academia na primeira tentativa, assim como esse que vos falo. Conforme dizia o acadêmico e ex-presidente Aloysio de Salles Fonseca, a academia costuma infligir derrotas aos candidatos para lhes testar a porfia, determinação em perseguir um ideal. Mas, no dizer do escritor americano Jackson Brown, se a tua vida está isenta de fracassos, então você não está assumindo os riscos necessários. Oswaldo Nascimento é um verdadeiro líder que sempre pautou no lema que o bom líder inspira os outros com confiança nele, e o grande líder os inspira com confiança neles mesmos.
Conforme nos ensina o escritor americano Kenneth Blanchard, a chave da liderança bem-sucedida nos dias de hoje é influência e não autoridade. Em síntese, é impossível, neste curto espaço de tempo, enumerar a quase totalidade das contribuições para a neurologia que Oswaldo Nascimento trouxe. É um médico elegante, educado, fino e bem-humorado. É um prazer tê-lo como amigo. Um homem extraordinário que a Academia Nacional de Medicina tem o maior prazer em acolher e uma honra para mim de ser o indicado em recebê-lo. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Zé Carlos do Vale, pela saudação que fez em nosso nome. Convido agora o acadêmico Oswaldo Nascimento para que o mesmo pronuncie seu discurso de posse. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, excelentíssimo senhor ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico professor Pietro Novelino, decano dos ex-presidentes, magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense, professor Antônio Cláudio Nóbrega, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Medronho, excelentíssimo presidente da Academia Brasileira de Neurologia, professor Carlos Roberto Rieder, excelentíssimo professor doutor Wilson Marques Júnior, representando a reitoria da USP de Ribeirão Preto, a Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, excelentíssimo presidente, creio que não sei se está aqui ou não, doutor Alexandre Ademir, da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, ilustres autoridades que nos honram com sua presença, excelentíssimas senhoras acadêmicas e excelentíssimos senhores acadêmicos, excelentíssimos professores, colegas e ex-alunos, excelentíssimas senhoras e senhores convidados, meus filhos, minha amada esposa Marizane. Insigne honra para qualquer médico é poder ocupar uma cadeira no seio deste egrégio sodalício. Dessarte, este é um dos momentos mais importantes da minha vida, o meu maior momento no sacerdócio da medicina, obtendo a graça de viver este sonho esse tão sonhado. Tão sonhado e sonhar ser acolhido por vossas excelências, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, como membro titular da Academia Nacional de Medicina. Oportuno se faz lembrar o adágio do acadêmico, do querido acadêmico Sérgio Novich. Aspas, o acadêmico torna-se imortal, mas não imorrível. Aspas. Ser recebido pelo nosso presidente, pelas minhas queridas confreiras e meus queridos confrades neste anfiteatro, que tem o nome do patrono da cadeira que ora ocupa, acadêmico Miguel Couto, assento que, ao ocupar, muito me dignifica, trazendo o sentimento da magnitude da responsabilidade de ser um membro titular dessa casa. Casa essa fundada durante o reinado de Dom Pedro I, em 1829, com o nome Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, e foi o imperador Dom Pedro II, em 1835, que a elevou à Academia Imperial de Medicina. Logo após a proclamação da República, em novembro de 1889, passou a ser chamada de Academia Nacional de Medicina. A mais antiga academia do Brasil completará, dentro de 6 anos, o seu bicentenário.
Este fórum repleto de expoentes da medicina nacional concede-me a honra de participar efetivamente de suas diversas atividades e contribuições dos assuntos mais relevantes da medicina relacionados diretamente à saúde do povo brasileiro. Nesse sentido, a responsabilidade que ora assumo se reveste de uma enorme magnitude. Ingresso neste sodalício com a bagagem de muitas décadas voltadas para o ensino, a assistência e a pesquisa, primordialmente exercidas em atividades acadêmicas, como falou meu paraninfo, na Universidade Federal Fluminense e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aliás, o meu ilustre paraninfo generosamente exemplificou as principais contribuições do discurso que proferiu para este novel acadêmico. Muito obrigado, professor Zé Carlos. Exagerou um pouquinho, acho. Nascido e criado em Oswaldo Cruz, próximo a Madureira, berço do samba e em seguida no Meier, subúrbios do Rio de Janeiro, em minha família não havia médicos. A mão do destino e muito estudo me levaram do Colégio Pedro II à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, hoje Unirio, onde alicercei a minha carreira médica, guiado por grandiosos mestres. No terceiro ano do curso médico, passei a frequentar o Instituto de Neurologia de Olinda Couto, da UFRJ, na época meca da Neurologia Nacional. Nessa escola, não só a neuropatologia aprendi com Alexandre Alberto Alencar, mas também e principalmente a riqueza dos ensinamentos da semiotécnica e da clínica neurológica, professadas pelos professores Bernardo Couto, Elcio Alvarenga e Antônio Rodrigues de Mello, todos saudosos acadêmicos deste sodalício. Por lá também me enriqueci com as primorosas aulas do acadêmico emérito professor Sérgio Novich. O convívio com esses mestres permitiu-me também conhecer a magnitude da Academia Nacional de Medicina. Contribuíram ainda significativamente para o meu conhecimento sobre a arte de Charcot, a neurologia, os professores José Luiz Cavalcante, James Pitágoras, Marcos de Freitas. A todos a minha gratidão. Neste momento de júbilo, não poderia deixar de homenagear a um professor que me tratava como a um filho, que me considerava um tanto rebelde por questionar diagnósticos, naquela época, no Instituto de Neurologia, referindo-se a mim como l'enfant terrible. Esse grande mestre foi o acadêmico Bernardo Couto, que homenageio por extensão, cumprimentando seus filhos, o acadêmico Paulo Couto e o professor Bernardo Coutinho Couto, aqui presente também. No Instituto de Neurologia, cresci junto com um amigo e irmão que a neurologia me brindou, o professor Pedro Ferreira Moreira Filho, e desde então caminhamos juntos pela vida acadêmica na UF. Assim, senhor presidente, foi amalgamada a minha carreira na especialidade, galgando todas as etapas da vida acadêmica, chegando a professor titular de neurologia. Nesta cerimônia, ao ser prestigiado com a presença do magnífico reitor, professor Antônio Cláudio de Nóbrega, cardiologista e uma autoridade internacional no estudo do sistema nervoso autonômico, cumprimento a todos os colegas da Faculdade de Medicina, amigos e ex-alunos da UF. Igualmente, apresento o meu reconhecimento pela formação neurológica e o tempo que atuei como docente no FRJ, onde cheguei a ser professor adjunto 4 de neurologia, e esse agradecimento faço na figura do seu magnífico reitor e querido amigo, o acadêmico professor Roberto Medronho. Excelentíssimo presidente, acadêmico Francisco Sampaio, adentro esta egrégia academia, esperando retribuir a generosa confiança dos confrades e com firme propósito de poder, de alguma forma, contribuir tanto para uma medicina melhor como para um país melhor. Deixo aqui a minha gratidão a Vossa Excelência, que acolheu-me como candidato à cadeira número 9, patronímica de Miguel Couto. Sou grato pela fidalguia nesse acolhimento. Venho frequentando as sessões da academia há 7 anos e tenha a absoluta certeza que assim continuarei, agora mais empenhado ainda, diante do juramento que ainda há pouco fiz. Reza a tradição que o novel acadêmico
faça uma retrospectiva da cadeira que passa a ocupar, relembrando seus antecessores, um exercício que constitui a atribuída imortalidade. A Academia Nacional de Medicina, ao longo de sua quase bicentenária história, acolheu 684 destacados médicos agraciados com o privilégio de pertencer ao sodalício como membros titulares. Honradamente, sou o 685º. Patrono da cadeira número 9 da seção de Medicina é o ilustre acadêmico Miguel de Oliveira Couto. Como clínico, neurologista, sinto-me realizado e honrado em ocupar esta cadeira. Em seus 126 anos de existência, sou o seu 7º ocupante. Miguel de Oliveira Couto nasceu no Rio de Janeiro em 1885, formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1885, tomou posse como membro titular desta casa em 1897, com apenas 31 anos de idade. Em 1929, por ocasião da comemoração do centenário da Academia Nacional de Medicina, passou a emérito e foi aclamado como seu, abre aspas, presidente perpétuo, fecha aspas. Catedrático de Clínica Médica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e chefe da 18ª Enfermaria do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, realizou extensa produção científica, incluindo várias teses e memórias. Participou como membro honorário de várias academias, destacando-se as Nacionais de Medicina da França, de Berlim e a Real Academia Médica de Roma. Fundou a Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal. Este carioca da gema, Miguel Couto, além da medicina, destacou-se nas letras e na política. Poliglota e profundo conhecedor da língua portuguesa, foi membro titular da cadeira número 40 da Academia Brasileira de Letras. Desafios não lhe faltaram, incluindo momentos bem difíceis, como o combate à gripe espanhola de 1918. Testemunhou o aparecimento de uma nova doença que recebeu o epônimo de seu descobridor, a doença de Chagas, por sugestão do próprio Miguel Couto, este epônimo. Em 1926, saudou e conferiu a insígnia de membro honorário internacional à primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, a Madame Marie Curie, diante de suas pesquisas conjuntas com seu marido, Pierre Curie e Antoine-Henri Becquerel, sobre o fenômeno da radiação. Como deputado do Distrito Federal, sugeriu a criação do Ministério da Educação, que o governo provisório da República passou, em 1930, a denominar de Ministério da Educação e Saúde Pública. Figura extraordinária, Miguel Couto. Sua homenagem tem, além deste anfiteatro, o Hospital Municipal Miguel Couto, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o bairro Miguel Couto, lá em Nova Iguaçu, professor, e além de várias ruas e praças pelo país afora. Miguel Couto deixou vasta obra, destaco entre elas um tema, abre aspas, dos espasmos nas afecções dos centros nervosos, fecha aspas, reveladora da sua inclinação para a neurologia. Esse médico virtuoso teve vários discípulos notáveis, dentre eles os acadêmicos Aloysio de Castro e Antônio Austrégésilo, ambos amantes da neuriatria, sendo Austrégésilo considerado o pai da neurologia nacional. Presidiu a Academia Nacional de Medicina por 21 anos, quando, em pleno exercício da presidência, em 1934, faleceu de infarto do miocárdio nesta cidade, aos 69 anos de idade. Seguindo Miguel Couto, assentou-se à cadeira número 9 outro renomado mestre, o acadêmico Aloysio de Castro, médico, poeta, poliglota e musicista. Nascido aqui no Rio de Janeiro, em 1881, formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1903 e tomou posse como membro titular desta academia em 1904, com apenas 23 anos de idade, tornando-se emérito em 1933, com 53 anos, portanto, bem jovem. É patrono da cadeira número 58.
Doutorou-se em medicina pela atual FRJ em 1903, com a tese das desordens da marcha e seu valor clínico. Tese essa reveladora do seu grande interesse pela semiologia neurológica. Aprimorou-se no Hospital de Bicêtre, na França, atuando como assistente do neuropatologista Pierre Marie, expressão da neurologia à época. Além de ter atuado no Hospice de la Salpêtrière, berço da Sociedade Francesa de Neurologia, e em outros hospitais da Cidade Luz, Paris. 2 membros d'honneur dessa sociedade, dessa Sociedade Francesa de Neurologia, pertencem atualmente à Academia Nacional de Medicina, o acadêmico Sérgio Novis e este recipiendário. Como professor catedrático de patologia e de clínica médica, dirigiu por 10 anos a Faculdade de Medicina da UFRJ, atualmente sob a brilhante batuta do amigo acadêmico Alberto Schneider. Durante a sua gestão, foi inaugurado o novo edifício da Faculdade de Medicina, aqui na Avenida Pasteur, patrimônio da nossa história, infelizmente demolido pela ditadura militar. Foi presidente da Academia Nacional de Medicina de 1937 a 42 e de 43 a 45. O doutor Aloysio de Castro foi pioneiro em empregar a cinematografia de casos clínicos para dar suas aulas e foi um grande precursor da semiologia neurológica no Brasil. Emérito da Universidade do Brasil, foi membro da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano. Como terceiro ocupante da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras, onde sucedeu ao acadêmico Oswaldo Cruz, foi presidente da Casa de Machado de Assis em 1930 e 1951. Homem criativo, Aloysio de Castro debruçou-se sobre vários temas, dentre eles, compondo para canto e piano. Como crítico musical, escreveu sobre a expressão sentimental na música de Chopin. Dentre suas grandes obras, destaca o magnífico Tratado de Semiotécnica Nervosa. Os professores de neurologia aqui certamente andaram compilando. Este carioca da gema faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 1959. Seu sucessor foi Miguel Couto Filho, nascido em 1898, nesta cidade. Formou-se na Faculdade de Medicina da FRJ em 1921 e foi chefe de enfermaria do Hospital São Francisco de Assis e da Santa Casa da Misericórdia, tomando posse neste sodalício em 1934. Na época, apresentou à memória infartos sépticos. Não houve cerimônia de posse de Miguel Couto Filho, a pedido do candidato, diante do falecimento de seu pai, então presidente da Academia Nacional de Medicina, o acadêmico Miguel Couto. Atuou como deputado estadual e a seguir federal, participando da elaboração de vários projetos sanitários. Combateu a malária, a esquistossomose e promoveu a vacinação antidiftérica. Trabalhou pela criação do Ministério da Saúde como pasta autônoma, desvinculada do Ministério da Educação. Em dezembro de 53, foi nomeado o primeiro-ministro da Saúde do Brasil, quando a pasta foi finalmente criada pelo presidente Getúlio Vargas. Político de boa cepa, voltado para os problemas da saúde dos brasileiros, foi eleito senador e também governador deste estado em 1955 e 58. Faleceu no estado do Espírito Santo em 1969. Na sequência de ocupação da cadeira número 9, temos o acadêmico Arão Burlamaque Benchimol, nascido em 1913, livre docente de clínica médica da UFRJ, e em 1945 foi considerado o primeiro catedrático de cardiologia do Brasil. Tomou posse como titular da Academia Nacional de Medicina em 1962, tornando-se seu membro emérito em 1992. Foi chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital dos Servidores do Estado por 21 anos, desde sua inauguração em 1947. Foi também livre-docente e professor catedrático de Cardiologia da Faculdade de Ciências Médicas, atual UERJ, em 1953. Recebeu o título de Fellow do American College of Cardiology
em 1967 e obteve destacada produção científica, incluindo a editoração da Enciclopédia Médica Brasileira de Cardiologia, juntamente com Paulo Schlesinger e seu filho, aqui presente, o brilhante acadêmico Cláudio Benchimol. Arão Benchimol faleceu em março de 2002, aos 88 anos. Com a emergência do acadêmico Arão Benchimol em 1992, a cadeira número 9 foi então ocupada em 93 por Edson Abdallah Saad, filho de imigrantes libaneses, nascido em Igarapava, São Paulo. Graduou-se em medicina pelo UFRJ em 1959. Livre docente de cardiologia e clínica médica do UFRJ, ainda muito jovem, tornou-se professor titular de duas universidades federais, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na UFRJ, participou da criação do mestrado e do doutorado e recebeu o título de professor emérito. O acadêmico Saad foi também chefe de clínica do Serviço de Cardiologia da UERJ. Dentre as várias sociedades a que pertenceu, destacam-se a American College of Cardiology e a New York Academy of Science. Uma das suas grandes realizações foi a obra Semiologia Cardiovascular, publicada em 2003. Faleceu em 3 de junho de 2005. Depois do acadêmico Edson Saad, outro ilustre clínico passou a ocupar a cadeira 9 da seção de medicina, o professor Eduardo Moraes Rego Souza, a quem honrosamente substitui. Maranhense da cidade de Pedreiras, nasceu em 1934. Graduou-se em medicina na Universidade Federal de Pernambuco em 1958. Fez especialização em cardiologia pediátrica na Harvard Medical School e seu fellow em arteriografia coronária realizou na Cleveland Clinic e o doutorado em cardiologia na Universidade de São Paulo. Um dos pioneiros da cardiologia intervencionista mundial, foi diretor técnico do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia durante 21 anos e professor da pós-graduação na Universidade de São Paulo. Alcançou produção científica incomum para a sua geração, com 527 artigos publicados, todos ou quase todos, em revistas de alto impacto. Em 1966, fez as primeiras cineangiocoronariografias no Brasil e foi criador, em 2001, da técnica de revestimento do stent a ser implantado na artéria coronária com a ripamicina, reduzindo assim a possibilidade de reestenose. Sua posse na Academia Nacional de Medicina foi em 2007, saudado pelo acadêmico Adib Jatene. O meu paraninfo, José Carlos do Vale, certa vez dirigiu-se ao acadêmico José Eduardo, dizendo-lhe, abre aspas, José Eduardo, estou vivo graças a você. Tenho 2 stents farmacológicos. Devemos, assim, agradecer ao grande mestre José Eduardo Souza, falecido em março do ano passado, aos 88 anos, por quantos neste auditório e ao pouco estão vivos, gozando de boas coronárias e com ótima saúde, graças a ele, José Eduardo Souza. Vimos, assim, que a essência da prática da medicina clínica, da inovação, sempre estiveram presentes na cadeira número 9. Tamanha a responsabilidade a minha e honra em dar prosseguimento a esse legado. Eu gostaria de notabilizar a honra de receber o diploma de membro titular da Academia Nacional de Medicina, prerrogativa do excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, que me foi entregue pelo acadêmico Omar da Rosa Santos. Na realidade, eu tinha uma expectativa também que um grande mestre, Sérgio Augusto Pereira Novizo, fizesse junto com o professor Omar da Rosa Santos. São 2 acadêmicos exemplares que tenho como mestres, respectivamente, na neurologia e na clínica médica. São exemplos de dedicação a esta academia.
participando de várias de suas atividades, inclusive de diretorias. Por anos seguidos, presenças constantes às quintas-feiras na Casa de Soares de Meireles, aqui, Academia Nacional. O acadêmico Sérgio Novis mantém a tradição da Escola Neurológica de Austrégésilo e de Olinto. Sérgio, de inteligência arguta, é, sem dúvida, um dos maiores oradores que pude conhecer. A responsabilidade de dar continuidade à tradição dessa escola será, para mim, um grande desafio. O que dizer ao mestre Omar da Rosa Santos? Senão, obrigado, 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 professor. O professor titular de Clínica Médica, nefrologista de escola, esteve e estará sempre presente na vida pessoal e acadêmica de muitos de nós, confreiras e confrades. Orador escorreito, prima pelo vernáculo nos seus depoimentos e escritos. Mestre Omar, gratíssimo pelo apoio e confiança neste clínico, seu aluno. Presidente, essa é a casa da empatia, do acolhimento, da compaixão. Agradeço a todos os excelentíssimos e ilustres acadêmicos que gentilmente me receberam em diferentes instantes, em visitas acadêmicas, sempre com muita gentileza. Foram instantes muito importantes na minha vida. As preciosas orientações de como melhor proceder na campanha para alcançar o objetivo de pertencimento a esta douta confraria foi constante. Porém, não me chamou a atenção. Aspas. Boca chiusa, fecha aspas. Do acadêmico patrimônio da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novelli. Foi a mais eloquente, particularmente boca chiusa, nos dias difíceis da campanha. E assim o fiz. Atualização de conhecimentos, apreciação das discussões sobre os problemas recentes da saúde e do ensino médico são temas oferecidos nessas sessões das quintas-feiras nesta academia. Nas visitas acadêmicas, sem dúvida, onde mais aprendi. Mais me aprimorei como pessoa, enriquecendo sobremaneira a minha existência. Imaginem a maravilhosa oportunidade de poder interagir, trocar ideias, aprender com os mais renomados médicos reconhecidos no país e no exterior, que são os nossos confrades e nossas confreiras. Esses vários momentos são inesquecíveis. Assim se processa a empatia inigualável, fazendo com que alguns acadêmicos revelem maior interesse pelas nossas campanhas. É um processo empático. Gratidão é o sentimento. Sim, gratidão ao grande mestre acadêmico, professor Silvano Raia, ícone da medicina nacional e internacional, que generosamente acolheu-me e incentivou-me no curso desses longos meses de campanha. Que maravilha ouvir suas convictas recomendações, mestre Silvano Raia. Levo de Vossa Excelência o exemplo dos determinados. Gratidão ao mestre acadêmico Carlos Giesta pela sua fidalguia e suas orientações, referência na interpretação do conhecimento do estatuto que rege esta casa. Ao mestre acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima, a minha gratidão. Professor Corrêa Lima atuou como chefe de serviço de clínica médica do Instituto Nacional de Câncer e do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Gefreguinho, e participou de várias diretorias e era orador oficial e secretário-geral, inclusive, desta casa. O meu reconhecimento a todos as acadêmicas e acadêmicos. Reconhecimentos aos acadêmicos Aderbal Sabrá, Jorge Rezende, Natalino Salgado Filho, Orlando Marques Vieira, uma homenagem belíssima que foi feita ontem nesta casa, a Rossano Fiorelli, Rui Maciel, Antônio Nardi, Marcelo Marcos Morales, Vanderlei de Souza, enfim, eu diria,
eu continuaria aqui citando o nome de vocês todos. Muito obrigado. Existe um particular que eu gostaria de agradecer, que é o acadêmico Ronaldo Damião. Infelizmente, ele não pôde vir hoje, que toda vez que eu encontrava, ele me incentivava dizendo, abre aspas, quando será a sua posse? Fecha aspas. Agora posso responder, meu querido confrade, minha posse está sendo hoje. Muito obrigado pela confiança. Mantendo a tradição, junto ao excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, escolher os integrantes da comissão de honra que introduz o novel acadêmico ao auditório Miguel Couto não é tarefa fácil. Eu gostaria de incluir um número muito maior, porém, podemos indicar apenas 6 integrantes. Eu vou falar um pouco de cada um deles. O acadêmico Maurício Nunes Brahim, renomado nefrologista, professor titular da UERJ, e eu, há 7 anos, almejamos ingressar numa mesma vaga nesta academia. A expectativa de um descompasso entre 2 concorrentes não aconteceu. Ao contrário, a Academia Nacional de Medicina, como a Pia Mater, a mãe piedosa, delicada, a revestir os cérebros privilegiados de seus filhos, carinhosa e cuidadosamente promoveu o nascimento de uma amizade fraternal. Assim, descobri que nesta academia eu tenho um irmão libanês. Obrigado, meu confrade irmão, por todas as orientações ao longo da minha campanha nesses últimos 12 meses. Feliz sou por saber que daqui para sempre terei você e todos os demais acadêmicos bem próximos, nutrindo e renovando a estima, o espírito amistoso das relações entre os confrades. O acadêmico Gerson Canedo Magalhães, neurologista, uma das maiores culturas médicas, particularmente neurológica, que conheço. Atuou como professor titular de neurologia da UERJ, da Faculdade de Medicina de Valença, do curso de neurologia do Instituto de Pós-Graduação Carlos Chagas, me examinou no concurso para professor titular de neurologia na UF. Acrescento a dedicada chefia do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Obrigado, confrade Gerson. O acadêmico Giovanni Guido Cerri, referência nacional e internacional em radiologia e inovação, incluindo a inteligência artificial. É professor titular de radiologia da USP, criou e dirige o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da USP, o INRAD. Foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo e publicou mais de 300 artigos científicos em revistas brasileiras e internacionais. É um mestre na elegância e cordialidade com que interage com seus pares, destacando-se pela sua enorme capacidade de empreendedorismo e gestão. A minha gratidão por todo o apoio recebido, confrade Giovanni. Acadêmico Carlos Alberto Basílio de Oliveira, patologista, meu primeiro mestre na arte de Virchow, a anatomia patológica, seguindo-se Alexandre Alencar e Leila Chimelli na arte de Ramon e Carral, a neuropatologia. Atuou como chefe do Departamento de Patologia e Apoio Clínico, diretor da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e chefe do Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Frei Guingue por várias e várias décadas. É professor emérito da Unirio e agraciado com vários prêmios e honrarias. Com ele, colaborei no meu primeiro trabalho em revista indexada. A minha gratidão a esse grande mestre e amigo que também me direcionou para a vida acadêmica. Muito obrigado, Basílio. O acadêmico Paulo Couto, ortopedista, atuou como professor adjunto do Departamento de Ortopedia e Traumatologia do FRJ. Foi também professor assistente da Universidade de Paris e associado da Universidade de Oxford. Paulo, como já referi, é filho do saudoso acadêmico professor Bernardo Couto.
Emprestou um grande auxílio na minha campanha, pelo que sou muito agradecido. O nosso decano, o decano dos ex-presidentes, um jovem de apenas 90 anos, é um exemplo para todos nós. Italiano chegou no Brasil aos 5 anos de idade. Seu brilhantismo se fez presente, logo ainda estudante, quando recebeu o diploma e medalha de ouro do Prêmio Manuel Feliciano na Faculdade Nacional de Medicina. Graduou-se em 1957 pela FRJ e, na mesma instituição, obteve o doutoramento em clínica cirúrgica em 72. É professor titular de cirurgia e emérito da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Professor titular de clínica cirúrgica da Universidade de Iguaçu e na Fundação Técnica Educacional Souza Marques, além de outras atividades de grande importância. Destaco o querido professor Novelino, o fato de ter sido reitor da Unirio e delegado do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Todos sempre têm uma grande saudade dos tempos do professor quando reitor lá da Unirio. Membro titular de diversas academias no Brasil e no exterior, recebeu inúmeras condecorações, incluindo as conferidas pelas academias francesa e portuguesa de medicina. Ocupou vários cargos de diretoria aqui nesta academia, onde foi vice-presidente de 2001 a 2003 e presidente de 2003 a 2005, 2009 a 2011, 2013 a 2015. La mia gratitudine ao caro maestro, a minha gratidão ao querido mestre. Excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, registro aqui a honra de tomar posse ainda na sua administração, sendo o 19º a ter o privilégio de receber de Vossa Excelência a outorga de membro titular da Academia Nacional de Medicina, Academia Nacional de Medicina, seção de Medicina Clínica. Ao atribuir a outro acadêmico receber esse recipiendário, o fez com muita elegância. Assim, tenho a honra e grata satisfação de ter sido recebido pelo acadêmico José Carlos do Vale. Oncologista de excelente safra, o acadêmico José Carlos é professor livre-docente e doutor em clínica médica na Unirio. Em 1966, ingressou no Instituto Nacional do Câncer e foi sucessivamente presidente do Centro de Estudos, coordenador da residência médica, chefe de serviço de clínica médica e do Centro de Tratamento Intensivo. Por 6 anos, atuou como diretor do Hospital de Oncologia do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o antigo INAMPS. Retornou ao Hospital do Câncer da Cruz Vermelha, onde criou um núcleo de normas e procedimentos, tendo sido o seu primeiro dirigente. Com o saudoso acadêmico professor Fioravante de Piero e outros ilustres médicos, criou a Faculdade de Ciências Médicas da atual Universidade de Nova Iguaçu, UNIG, onde por 13 anos foi professor titular de Clínica e de Oncologia, Clínica Médica e Oncologia. Atuou ativamente em políticas de saúde na Baixada Fluminense, tendo sido secretário de Saúde em Nova Iguaçu e São João de Meriti. Publicou vários trabalhos científicos, livros e capítulos de livros, bem como foi agraciado com vários prêmios. Eu tive o privilégio de conhecer a sua cultura médica e acuidade clínica, não só em oncologia, como em medicina interna, quando assistindo pacientes comuns no Hospital Samaritano, aqui no Rio de Janeiro. A sua elegância, conduta e trato com seus pares são suas marcas registradas. Gentilmente, numa primeira vez, me convidou para jantar no Yacht Clube do Rio de Janeiro após a sessão da academia, sessão das quintas-feiras. Qual a minha alegria e honrosa surpresa de poder sentar-me à mesa com os saudosos acadêmicos José Rodrigues Coura e Adolfo Reures, como também sentar-me ao lado do professor Mário Barreto Corrêa Lima. Assim como vários outros candidatos a esta egrégia casa, tive a oportunidade de conversas descontraídas com vários membros titulares, consolidando-se ali
a fraternidade entre candidatos e acadêmicos. Acrescento que muito me honra ser recebido por aquele menino que viveu numa rua sem pavimentação, sem rede de esgoto, com pai tratorista e mãe costureira, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Professor doutor acadêmico José Carlos do Vale, a Vossa Excelência, a minha gratidão, meu querido confrade. Particular agradecimento faço a esse time atencioso, excelente dos profissionais daqui da Academia Nacional de Medicina. A senhora Cláudia Campos, os senhores Ivanildo de Mello, Genilson Moreno, a senhora Rafaela Mendonça, as senhoras Paula Cerqueira e Luiz Almeida, do Centro da Memória Médica, que eu aconselho a todos aqui presentes visitar. Aos meus amados pais, Beatriz e Oswaldo, que sempre se orgulharam do desempenho do filho estudioso e arteiro, a minha memória viva de seus ensinamentos. A minha irmã Neuza Maria e meu cunhado Patrício, que compartilham comigo as dificuldades e alegrias de viver. Aos meus sobrinhos Patrícia e afilhado Marcelo, meu carinhoso abraço. Aos meus filhos, meus filhos amados, que não são poucos, como falou o Zé Carlos. Yuri, Rodrigo, Diogo, Leandro, Renan, Lucas, Felipe, Gabriel, além de Pedro, este filho que o coração adotou, além de meus amados netos, João e Thelma. As minhas noras têm por todos um amor imenso, tratando-os com a firmeza e cuidado paternos e a cumplicidade de um verdadeiro irmão. Temos até um grupo de WhatsApp, eu e os meninos. Referindo Jean Cocteau, a eles sempre recomendo, abre aspas, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, fecha aspas. A vocês, meus filhos e netos, o meu amor incondicional. A Marizane, minha querida e amada mulher, companheira, parceira, a minha gratidão pela mútua cumplicidade em nossos projetos profissionais e de vida. Mara é possuidora de personalidade única, amiga dedicada, companheira, acolhedora de todos os meus filhos, o meu grande amor. Muito obrigado. Meu pai, de quando em vez, citava, abre aspas, glória mundi efêmera est, fecha aspas. A glória do mundo é passageira. E também vanitas vanitatum, a vaidade das vaidades, preocupantes com alguns percalços do comportamento social à época, quando eu ainda jovem. E essas duas expressões me levam a algumas digressões, trazendo-as para a atualidade. Recentemente, passamos por duas situações de saúde pública importantes. A epidemia das arboviroses, principalmente com o Zika vírus, e, em seguida, a mais grave das pandemias da história da humanidade, a Covid-19, que acarretou mudanças importantes em todas as esferas do comportamento humano. O presencial passou a dar lugar ao online, ao virtual. Com a acomodação do não deslocamento, vivemos a era do home office, do híbrido, das transformações profissionais e relacionais. Importante não é mais o livro físico, e sim o e-book, fazendo esvaziar as nossas bibliotecas. Que pena. Perde-se o coletivo e voltamos para a individualidade, a persona. Os valores pessoais passam para a superficialidade. A forma torna-se, no geral, mais importante que o conteúdo, como vemos no Instagram, no Facebook, etc. Importante é saber utilizar essas mídias, senão ficaremos também esquecidos, envoltos da própria muralha. O difícil, no entanto, vezes há, é extrair a verdade de tanta superficialidade. Vanitas vanitatum.
Pela vaidade, as pessoas se perdem até mesmo nos aspectos relacionados ao rigor científico, como temos testemunhados na literatura, incluindo a literatura médica. Perde-se a empatia pela verdadeira essência humana, sobrepujando o fake nas redes sociais, nos relacionamentos, enfim, nos levando a um exercício exaustivo e constante de buscarmos conhecer o que mais se aproxima da verdade, da realidade. A vaidade, comprometendo a razão, leva o ser humano a decisões que podem resultar em guerras, como as que estamos assistindo. Ao contrário, a vaidade positiva, calcada em veritas, na verdade, ela é estimulante, nos faz renovar, retomar, compreender, nos enche de esperança, inova. Passamos a desenvolver métodos de melhor conhecimento em todas as atmosferas, incluindo a saúde nos últimos anos. Surge a inteligência artificial, o ChatGPT, enfim, é um sem fim de conhecimentos para o bem-estar das espécies vivas. No entanto, a empatia entre pessoas, entre médico e pacientes, deve ser primordial e preservada. Citando o virtuoso das humanidades, o nosso acadêmico J.J. Camargo, abre aspas, o único jeito de nos mantermos distantes do robô será aprendermos cada vez mais de sentimentos humanos. Pois não há como colocar sentimentos humanos nos algoritmos da medicina baseada em evidência e tornar isso explorável pelo robô. Senhores, a inteligência artificial não vai nos superar. Assim, não importa que estejamos na primavera ou no outono da vida, mas sim que mantenhamos sempre conexões sólidas, verdadeiras, com propósitos de sempre inovar, como podemos constatar acontecer na Academia Nacional de Medicina, quando passa um novel acadêmico a conviver com seus pares até o final dos nossos dias. A minha gratidão a todas as confreiras e confrades por me receberem nesse sodalício, me privilegiando em viver esta glória atemporal da imortalidade acadêmica, pois gloria mundi efêmera est. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, acadêmico Oswaldo Nascimento. Estimadas acadêmicas, estimados acadêmicos, autoridades presentes, senhoras e senhores convidados, familiares do acadêmico Oswaldo Nascimento, sempre ao final dessa cerimônia, essa bela cerimônia, o presidente deve pronunciar algumas palavras finais. E no último sábado, nessa casa, foi sediado um evento de dia inteiro, a jornada de neurologia e neurocirurgia, recebendo os alunos das ligas acadêmicas da especialidade, que vieram dar mais vida e rejuvenescer essa instituição. E hoje recebemos em festa um cultor da neurologia, Oswaldo Nascimento, saudado por um amante ferrenho dessa casa, José Carlos do Vale, amante ferrenho, que exige dos candidatos que frequente a academia. Pergunta na visita acadêmica, você pretende frequentar a academia? Imagino que já apertou bastante nesse sentido. E assim, Oswaldo, estou seguro que você será um acadêmico assíduo. Oswaldo Nascimento frequenta há muitos anos essa casa e namora essa bela senhora, desejada e difícil, que é a Academia Nacional de Medicina. Desde nossa primeira gestão, em 2015, Oswaldo Nascimento vem frequentando essa academia. Foi seduzindo essa senhora, foi conquistando seus membros, enfrentou dificuldades, soube transpô-las,
com fidalguia e serenidade. Quando ia se candidatar, aconteceu a pandemia, mas Oswaldo esperou pacientemente. Frequentou todas as sessões online durante os anos de 2020 e 2021. Continuou conversando com os acadêmicos e fortalecendo seus apoios. Quando as sessões presenciais foram reabertas para acadêmicos e candidatos em março de 2022, Oswaldo Nascimento passou a frequentar presencialmente todas as sessões, circulando com discrição e simpatia, e assim foi conquistando apoio. Entretanto, Oswaldo, as coisas não seriam fáceis para que você pudesse conquistar definitivamente essa senhora desejada, a Academia de Medicina. Quando foi aberta a vaga que eles e seus apoiadores consideravam apropriada, em finais de 2022, setembro, Oswaldo Nascimento se inscreveu. Entretanto, outro candidato, também articulado, também com excelente currículo, se inscreveu para competir com Oswaldo. E assim, Oswaldo, as coisas se complicaram. A campanha ficou mais difícil. A campanha foi acirrada, mas foi elegante, sem arestas, sem agressividade, como deve ser nessa casa. A casa da ciência e do afeto e da fraternidade. Muitos meses se passaram, inclusive com recesso, de dezembro até março. E quando as atividades acadêmicas se reiniciaram, a campanha aumentou de temperatura, mas sempre dentro do mau espírito acadêmico. 18 de maio de 2023 foi o dia D, o dia da eleição. E além de uma margem muito apertada de votos, dando vitória ao seu oponente de então, nosso querido Flávio Kapczynski, aqui presente, assisti a algo que em 25 anos de academia e mais de 75 eleições de membro titular das quais participei, nunca havia presenciado, que foi a ausência de votos em branco. Nunca havia presenciado. Quando anunciei o resultado, anunciei que não havia voto em branco, o que era inusitado para mim até então. Nesse momento, senhoras e senhores, tivemos certeza de que a Academia Nacional de Medicina desejava ter os dois candidatos como seus membros. Existia uma vaga aberta, cujas inscrições logo se encerraram, e onde uma das candidatas era a nossa querida Fernanda Tovar Mol, aqui presente, que logo logrou brilhante eleição. Dias depois, abriu outra vaga, e novamente a ansiedade tomou conta de Oswaldo Nascimento. Surgiu a dúvida, a interpretação do regimento. Será que ele poderia se candidatar na sequência? Mas como havia uma vaga aberta quando se deu sua eleição, eu interpretei o regimento de modo positivo, para que Oswaldo Nascimento logo se inscrevesse e assim retornasse à campanha. Na sequência, Oswaldo foi consagrado em uma eleição inequívoca, concorrendo sozinho, dessa vez porque ninguém ousaria enfrentar, de tão maduro, tão preparado, tão forte que ele estava para se tornar membro titular dessa casa. Oswaldo Nascimento é um homem sedutor, charmoso, conquistador. Assim conquistou também essa difícil senhora, que é a Academia Nacional de Medicina. Oswaldo tem prole numerosa, como já dito, a qual atende com carinho e dedicação, com sua energia, trabalho árduo e afeto de sobra. Entretanto, meu querido Oswaldo, como já disse algumas vezes dessa tribuna, Vossa Excelência assume hoje um casamento que não permite volta, não permite separação. Aqui só existe viuvez. Assim é que Oswaldo Nascimento irá conviver conosco, com seus pares, até o fim de sua existência. Por isso, querido Oswaldo, já dissemos e você disse que essa casa não permite rixas nem desafetos. Aqui, ao lado da ciência, cultivamos o amor e nos perdoamos uns aos outros, de nossos erros, de nossos dias ruins, de nossas possíveis desavenças momentâneas.
Aqui nenhuma campanha deixa sequelas. Aqui a campanha se encerram as disputas, afloram a amizade e a fé. Segundo o nosso regimento interno, todos sabemos que o orador é designado para salvar o novel acadêmico. O fará em nome da Academia Nacional de Medicina, por indicação do presidente, obviamente de comum acordo com o recipiendário. E sem muita discussão, eu e Oswaldo decidimos por Zé Carlos do Vale, seu padrinho, seu principal apoiador, e que sem dúvida foi a escolha correta. A entrega do diploma acadêmico também é atribuição do presidente, mas hoje não pude deixar de conceder essa honraria a um acadêmico pelo qual tenho enorme afeto, Omar da Rosa Santos, querido amigo de muitos anos. Pedi que Omar fizesse em meu nome, em nome do presidente da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, querido Omar. Também, como já dito, e vou repetir rapidamente, de comum acordo com o novel acadêmico, o presidente designa uma comissão para introduzir o professor Oswaldo Acadêmico, membro titular no recinto. E não posso deixar de comentar sobre essa comissão que é lapidar para mim. Pietro Novelino, meu querido presidente, 3 vezes, cultor das tradições dessa casa e que transborda de amor por essa. Meu querido amigo e conselheiro. Carlos Alberto Basílio de Oliveira, também um querido amigo, frequentador assíduo e colaborador incansável dessa, dioturnamente colabora. Querido Paulo Couto, querido amigo de longa data, contemporâneo da Academia de Medicina, um número após o meu, convivemos há 25 anos com grande afeto e carinho. Gerson Caneto Magalhães, cultor da especialidade, representa também a neurologia. Giovanni Guido Cherry representa com a máxima propriedade os colegas de São Paulo, acadêmico extremamente ativo e presente, que nunca deixou de se comprometer com nossa instituição. E, finalmente, deixei para citar no final Maurício Yunes Ibrahim, que personifica o que citei anteriormente e que cito em quase todas as posses, de que as campanhas não deixam sequelas. Muito pelo contrário, deixam sólidas amizades, visto que Maurício Yunes e Oswaldo Nascimento, em algum momento, como até já dito por Oswaldo no seu discurso, pleitearam uma mesma vaga nessa academia. E o que ficou foi uma bela amizade. Essa é a Academia Nacional de Medicina. Meu querido acadêmico confrade Oswaldo Nascimento, como já dito, Vossa Excelência é o 19º membro titular a qual dou posse nessa casa. E o faço com o coração pulsando de alegria, com a mesma emoção de ser a primeira posse que presido. Como sempre, eu tiro uma lição de um acadêmico eleito. Após rememorar suas campanhas, me vem claramente também a lição da perseverança e da serenidade. No meu conhecimento, Vossa Excelência em nenhum momento reclamou de alguma coisa, não falou mal de ninguém, não exigiu nada, não se sentiu prejudicado, apenas seguiu em frente, com perseverança e serenidade. E por isso eu lhe dou os parabéns. E que sirva de aprendizado aos que lhe sucederem em campanha nessa casa. Estimado Oswaldo Nascimento, Vossa Excelência hoje passa a ocupar a cadeira 9 da instituição científico-cultural mais antiga do Brasil. E a posse de um membro titular carrega compromissos explícitos no juramento que prestou nessa tribuna. Assim, estimado confrade, ao final dessa breve saudação, como sempre faço, na posse de um novel acadêmico, pela 19ª vez, peço licença para ler uma parte da oração aos nossos pais, do nosso querido ex-presidente acadêmico Plínio Santana,
que muito amou e muito fez por essa academia e que dá nome a esse prédio. A oração aos nossos pares, queridos confrades, querido Oswaldo, resume tudo aquilo que o acadêmico deve ser e deve fazer por essa casa. Abre aspas. Quem não trabalha pela academia quando nela ingressa é como se deixado houvesse no vestíbulo a própria honra. Quem não se esforça pela academia quando nela é recebido, juntando-lhe um tijolo, trai a sua esperança. Será um Judas que iludiu a sua confiança. Atraiçoou os que fraternalmente o acolheram. Roubou a vez a um possível justo, a todos enganados. Quem mais ilumina o nosso templo é o seu operário, que da tribuna ofusca os da bancada graças ao brilho da luz do seu saber. Na academia, só não será grande quem nasceu para ser pequeno. Para isso suceder, o imprevisível aconteceu. Não cremos que alguém haja traído o juramento que prestou, após as muitas lutas que travou, para conseguir atravessar o peristilo do sodalício. Se despreparado venceu, foi mercê de doloroso equívoco, o que não é próprio dela, a casa desejada. O peristilo é grandioso e é da natureza humana tentar alcançar o que pode parecer inatingível. Querido Oswaldo Nascimento, nosso corpo acadêmico, que hoje ele recebe com grande júbilo e carinho nessa casa, almeja que Vossa Excelência seja um acadêmico comprometido com essa academia e que encontrará tempo e vitalidade para se dedicar à Academia Nacional de Medicina, que tanto amamos. Seja bem-vindo, querido. Solicito a todos que permaneçam sentados e convoco a comissão de honra que introduziu o novel acadêmico ao recinto, que o dirija imediatamente ao Salão Nobre, onde ele vai receber o carinho e os afagos de todos que lhe querem tão bem. Peço que permaneçam sentados enquanto Oswaldo chega ao salão. Já vou lá. Agradecendo a presença de todos, o professor Oswaldo Nascimento, Academia Nacional de Medicina, convida a um coquetel no Salão Nobre e dou essa sessão por encerrada.